Nós estamos de volta com o nosso quadro Você Pergunta, Dr. Hildo Responde. Já de cara, nós agradecemos muito todos vocês que acompanham o nosso trabalho e para que você possa interagir conosco, você tem a oportunidade de fazê-lo pelo Message, pelo Direct, pelo e-mail que está aqui logo abaixo na descrição e também se inscrevendo no canal Dr. Hildo Diga lá no YouTube. Se inscreva, acione o sininho para que você seja notificado sobre toda e qualquer publicação que nós estejamos fazendo, tá bom? Se você gosta do nosso trabalho, talvez seja interessante para você ter aí esse sininho te alertando para que você possa acompanhar toda e qualquer publicação que nós fazemos em tempo real. Muito bem, o nosso desafio hoje nos é trazido por um pai de uma criança de 8 anos. Ele conta para nós que ele é separado da mãe do seu filho e eles têm um sistema de guarda compartilhada. Durante 15 dias do mês, essa criança passa sob os cuidados da mãe e os outros 15 dias sob os cuidados do pai. Na sequência do seu relato, ele nos diz que foi abordado pelo seu filho, que lhe faz o seguinte questionamento: pai, qual é a importância do órgão sexual masculino? Ele também nos faz outras observações que a mãe dessa criança trabalha e no dia a dia ele é cuidado por uma pessoa homossexual. Uma outra questão que adiante ele coloca para nós é uma certa preocupação, uma certa inquietação se o fato desta criança ser cuidada por um homossexual, se o fato dessa criança ter uma figura feminina ferrenha, assim que ele se expressa na sua narrativa, poderiam, de alguma forma, serem determinantes na futura orientação sexual do seu filho. Então, basicamente, o cenário que nós temos é esse. Como resposta à pergunta que o filho fez, ele nos diz que, num primeiro momento, respondeu para o filho que o órgão sexual masculino serve para ele urinar. O outro ponto que ele também colocou para o filho é que o órgão sexual masculino determina que o filho dele é um homem. Um outro ponto que ele nos trouxe, que nos chamou a atenção, porque ficou para nós em aberto. Ele sinalizou para o filho que depois de adulto, é como se essa criança fosse ter uma certa vantagem por ter um órgão sexual masculino. Eu, na minha percepção, apesar da distância que estou, me pareceu um viés um pouco machista. Olha, que bom que você é homem, porque isso nos dá uma certa vantagem. De verdade, na leitura, me passou essa ideia, e passou incomodando, né? De repente eu já estou incutindo na cabeça dessa criança uma visão tão equivocada como essa, que ser homem garante uma certa vantagem para essa criança em relação às mulheres. De verdade, eu confesso aqui para todos vocês, me incomodou um pouquinho essa percepção. Estou um pouco distante, né? Eu não estava face a face com a pessoa, mas estou extraindo isso do texto que ele nos mandou. Seguindo com o nosso relato, ele fecha as suas considerações nos dizendo assim: olha, eu nem me incomodo que ele seja cuidado por um homossexual. Eu até trato com muito respeito. Ou seja, quando a gente começa a construir uma narrativa desse tipo, eu, na verdade, estou sinalizando uma dificuldade muito grande, disfarçada. Sabe aquela história? Eu não estou interessado nas uvas porque elas são verdes? Então, é um indício aí muito claro, muito marcado, que há de fato, pai, uma dificuldade sim. E isso não faz de você uma pessoa inadequada. Isso só demanda de você, necessariamente, outras atitudes, outros gestos como esse que você fez, de procurar por nós, por uma orientação, por um conhecimento maior. Mas eu diria para você, estenda esse gesto, esse primeiro gesto que você já teve, e se debruce sobre os livros, para você ter mais estrutura e conseguir passar para o seu filho uma orientação mais adequada. Qualquer orientação que nós damos para os nossos filhos, em muitas vezes serão determinantes de como eles vão se colocar no mundo.
pai e mãe sempre são referências muito importantes na vida dos filhos. Então, quanto melhor orientado nós estamos, mais condições nós damos de que esses filhos, que essas crianças cresçam em harmonia, em sintonia consigo mesmos. Então, estar convivendo sobre os cuidados de um homossexual não é determinante de uma futura expressão de homossexualidade na vida do seu filho. Da mesma maneira que ter pai e mãe héteros normativos não é determinante que todos os filhos que nasçam dessas relações sejam héteros normativos. Não é fato? Então, se não há uma verdade de um lado, também não há uma verdade do outro. Até porque estas questões não são determinadas nem por um traço biológico, por uma característica física. Essas questões estão todas ligadas ao nosso psiquismo. É como eu me reconheço perante a minha própria consciência. E uma vez que eu me identifico, que eu me reconheço com essa expressão de sexualidade ou com aquela outra determinada expressão da sexualidade, é exatamente assim que eu vou me colocar no mundo, que eu vou passar a viver. E os problemas que qualquer um de nós tem em relação à sua expressão sexual não é um problema que, via de regra, essa pessoa tem, mas é um problema que a sociedade arruma para essa pessoa, porque cerceia, porque limita, porque empurra para o gueto, porque incute uma série de preconceitos. Então, vale muito mais a pena nós nos olharmos e nos reconhecermos como alguém que tem dificuldades com esse tema. Isso, de novo, gente, não é demérito, para podermos nos aproximar justamente destas pessoas e pedir ajuda delas. Me ajuda a entender a sua condição. Eu preciso ouvir, eu preciso conviver para eu poder crescer e perceber que isto não é determinante de moral, de índole, de caráter, de quem quer que seja. Isso é simplesmente como a pessoa se encontra perante a sua própria consciência. Eu espero poder ter ajudado um pouquinho. Se aprofundem no tema. Se surgir alguma questão, escrevam para nós que nós nos comprometemos a organizar um outro vídeo e estender esse tema um pouquinho mais. Novamente, muito obrigado pela presença, pela oportunidade que vocês dão de acompanhar o nosso trabalho. E numa outra oportunidade nós estaremos aqui de volta.